Muito bem, pessoal, vamos lá. Na página 241, capítulo 10 da apostila 5 de vocês, tá? Lá no finalzinho dessa página, na verdade, nós começamos a ver e ler sobre recursos minerais, tá? E de cara, a apostila já dá para você uma definição rápida sobre o que são recursos minerais, tá? Então, olha, o que é? Os recursos minerais são usados para muitas finalidades, que vão desde a formação de compostos para corrigir os solos para a agricultura, como por exemplo o calcário, até a fabricação dos chips dos computadores de última geração. São divididos em três categorias: metálicos, não metálicos e energéticos fósseis. Tá? Então, recursos minerais, tá? São elementos aí encontrados na natureza que servem, têm alguma função, alguma finalidade econômica. Tá? E eles estão divididos em três grupos. Né? Por exemplo, o que são os recursos minerais metálicos? Tá? Por exemplo, é o quê? É o ferro, o alumínio, o manganês, magnésio, cobre, cromo, mercúrio, chumbo, estanho, ouro, prata, urânio. Ou seja, são metais, por isso o nome recursos minerais metálicos. Tá? Então, esses são os exemplos aí de recursos minerais metálicos. Tá? Esses minerais metálicos, eles permitem a condução de calor e eletricidade, tá? Eletricidade. Por exemplo, ouro, ferro, cobre, alumínio conduz eletricidade. Por isso que, inclusive, nós temos aí na sua casa, na minha casa, né, fios de cobre, tá? Conduz eletricidade. Nos computadores, celulares, utilizado até fios com ouro, porque o ouro conduz muito melhor a eletricidade, certo? Então, essa é a característica dos minerais metálicos. Daí nós temos os não metálicos. Exemplos, tá? Cloreto de sódio, que você conhece como sal de cozinha, tá? Enxofre, que é utilizado na palitinho de fósforo, né? Que na verdade não é palito de fósforo, é um palito de madeira com a pontinha que tem enxofre, o fósforo está na lixa. Os nitratos, a areia é um exemplo de recurso mineral, a argila, o cascalho, amianto, água é um recurso mineral, tá? Enfim, esses são os minerais não metálicos. Professor, mas areia, areia, é areia, mas areia é areia. Por quê? Areia tem utilidade econômica. Né? As pessoas compram, vendem areia porque é utilizado, por exemplo, na construção civil, né? Para fazer casa, prédio, enfim, se utiliza areia aí para fazer concreto. Esses recursos não metálicos, então, são, por exemplo, as rochas, tá? As rochas, então, são também exemplos de recursos minerais não metálicos, que têm aproveitamento econômico. E ainda nós temos os recursos minerais que são energéticos, fósseis, como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Tá? Então, são recursos que são utilizados como fontes de energia. Tá? Fontes de energia. Beleza? São recursos encontrados na natureza, tá? São recursos encontrados na natureza e que servem para produzir energia. Tá? E tem, claro, grande valor econômico. Ok? Tudo bem? Então, isso aí são os exemplos de recursos energéticos. Então, olha só o que a apostila traz para você. São rochas com elementos de origem orgânica. Os recursos minerais metálicos e não metálicos, eles são inorgânicos. E os combustíveis fósseis são de origem orgânica.
tá? Em sua composição, que servem de combustível para a produção de energia. Então, os recursos energéticos servem para a produção de energia, inclusive energia elétrica. A partir desses recursos aí, é possível produzir energia elétrica. E quais são os exemplos de recursos minerais energéticos? Desculpa, recursos minerais energéticos, combustíveis fósseis. Lembra? Petróleo, carvão e gás natural. Beleza? Então, tá aí. Tá, por que estudar isso? Porque tem utilidade. Esses recursos minerais têm utilidade na nossa vida, tá? Qual é a utilidade? Para que serve? Cara, como eu falei, desde a areia que é utilizada para fazer o concreto que constrói casa, a argila que faz o tijolo, até o ouro, que não é utilizado só para fazer joias, é utilizado na indústria de tecnologia, de ponta, né? Nos chips de computador, videogame, celular, tem ouro, tá? Porque o ouro conduz muito bem a eletricidade, então ele é utilizado nessas placas, nesses componentes. Daí você pergunta, nossa, então eu vou abrir o meu celular e vou tirar o ouro que está lá? Gente, é claro que é uma pequena quantidade, tá? Não vai ter mais ouro lá dentro do seu celular do que o valor que você pagou pelo aparelho, que tem uma infinidade de outros componentes de tecnologia, de trabalho, enfim, agregados aí no equipamento, tá? Bom, alumínio é utilizado aí também em componentes elétricos, eletrônicos, não só para fazer panela, né, que é utilizada aí na sua casa, tá? Enfim, vamos lá. Para tudo, cara. Tudo que você olha em volta aí da sua casa tem origem aí natural, né? São recursos que foram tirados da natureza. Por exemplo, para fazer o plástico que está em volta aí do monitor do seu computador, né? Tem origem lá, o plástico faz a partir do petróleo, né? O gabinete do seu computador, que é feito de alumínio ou de algum material plástico também, acrílico, vem da natureza, tá? As peças, né, para fazer todos os componentes, né, da borracha, ou da parede aí, dos fios elétricos que tem na sua casa. Então, existem aí, tudo aí que a gente tem aí, utiliza esses recursos minerais, certo? Então, olha só, a apostila traz um exemplo que a gente não vai usar, né? Porque, olha só, na sala de aula, né? No caso, a sala da sua casa ou seu quarto, você usa uma carteira que deve conter em sua estrutura algum material que tem origem em um recurso mineral, como ferro ou alumínio. Há janelas de vidro na sala de aula, paredes de concreto ou de tijolos, gesso. Existem aparelhos eletrônicos cujas peças são feitas de quartzo, ferro, silício e cobre. Os recursos minerais são muito utilizados na indústria. É muito difícil encontrarmos algum objeto que não tenha sido produzido direta ou indiretamente com o emprego de recursos minerais. Então, mais uma vez, esses recursos são muito utilizados em praticamente tudo que nós temos disponíveis aí, tá? Senhor, que página que é? Desde o seu carrinho da Hot Wheels até o seu celular, tá? Página 243 agora, tá? Sobre isso, desde o carrinho da Hot Wheels até o seu celular, né, a apostila traz aí nessa página 243 Ô, professor, três eu tenho uma imagens aí. caixa cheia de Fala, carinho da Hot Wheels. ó, o aparelho de TV é formado por cobre, olha só o que tem dentro da sua televisão: cobre, estanho, chumbo, ferro, alumínio, quartzo, níquel, areia, derivados de petróleo, entre outras coisas. A pia do banheiro, formada por areia, argila, feldespato, granito, nem sempre, tá? Mas, enfim, de forma geral, ferro e calcário. Como assim ferro? Na torneira, por exemplo,
Tá? Os aparelhos celulares são formados por tântalo, nióbio, quartzo, ferro, silício, níquel, cobre, entre outros minerais, né? Por exemplo, a bateria do seu celular. A bateria do seu celular tem um recurso mineral chamado de lítio. Hoje, o lítio é considerado aí um dos recursos minerais mais importantes para a economia mundial. Por quê? Porque todos os aparelhos eletrônicos que têm bateria, notebook, celular, tablet, outras coisas aí que eu não vou lembrar agora, né, uma câmera fotográfica, tem bateria e tem bateria de lítio. As baterias atuais são feitas a partir do lítio. Tá? Só que no seu celular tem alguns gramas só de lítio. Tá? Mas você sabe, todo mundo sabe, que muitas empresas têm feito carros elétricos. E nos carros elétricos vão aí mais de 20 quilos até de lítio. Então, veja a importância de um recurso mineral para o desenvolvimento de novas tecnologias. Ok? Então, para a gente ter aí conhecimento da importância, alguns recursos minerais aí são muito importantes, né? O petróleo, por exemplo, né? Muitos países aí brigam por causa de petróleo e num futuro próximo aí pode ser que muitos países vão aí brigar por conta do lítio, né? Que está tendo cada vez mais uma importância maior. Ok? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem, então. Ninguém se pronunciou. Vamos dar a sequência. Tá? Bom, muitos dos minerais usados para a fabricação dos objetos que utilizamos com frequência são extraídos em um estado bruto. Tá? Ou seja, os minerais que a gente utiliza, por exemplo, o ferro e o alumínio, eles não estão na natureza do jeito que nós conhecemos. Tá? É um estado bruto. E eles precisam ser transformados antes de ser utilizado para fabricar qualquer coisa. Exemplo, o minério de ferro. Na página 244, nós temos aí como que o minério de ferro é encontrado na natureza, em estado bruto. E daí? Depois de retirado da natureza, de feito ali uma separação, uma limpeza desse recurso aí, ele vai para uma indústria siderúrgica. E na indústria siderúrgica, ele vai ser transformado em chapas de ferro, barras, tubos. E esses tubos, chapas e barras é que vão ser levados para as outras indústrias, que aí sim vão criar os seus produtos. O que eu estou te falando? Vamos pensar uma fábrica de carro, por exemplo. Uma fábrica de carro. Uma fábrica de carro utiliza ferro, certo? Tá. Só que o ferro da natureza, a fábrica de carro não tem interesse. A fábrica de carro quer chapas de ferro, tubos de ferro. Tá? Então, a fábrica de carro vai comprar essas chapas, né, que são placas de ferro, né, esses tubos de ferro, da indústria siderúrgica. Tá? Então, como você pode acompanhar aí nos infográficos que você tem aí na sua apostila. Tá? Então, olha só, o recurso mineral aí, né? Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês, aí fica mais fácil para você acompanhar também. Olha só, muito bem. Então, nós temos aqui a foto, né, de como o recurso é encontrado na natureza. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai precisar ser transformado. Né? Então, nós temos aqui, ó, minério de ferro não é ferro. Minério de ferro vai ser transformado em ferro
né, na indústria, tá? E aí ele vai ser utilizado para diversos fins, né? Ó, é matéria-prima de objetos de consumo, de estruturas para construção civil, de máquinas, motores, né? Ferro aí dá para utilizar para um monte de coisa, né? Cadeira, né? Tem uma parte que é de ferro, mesa, enfim, tem ferro, um monte de coisa. A gente utiliza muito ferro, é um recurso mineral muito importante para a economia dos países. Ok? Muito bem. Vamos lá. Outro exemplo, né? A bauxita. Olha a bauxita, tá? Da bauxita, isso aqui que vocês estão vendo na foto, tá? É que se faz o alumínio. Então, viu? Olha como ela é encontrada na natureza. Então, ela precisa ser transformada. Precisa ser transformada. E o alumínio é um mineral, um metal, né, muito importante, porque ele é bastante resistente e ele é mais maleável do que o ferro, tá? Que inclusive pode ser reciclado, né? Dá para utilizar aí para embalagem de alimentos, de bebida, fabricação de móveis, janela de casa, portão. É utilizado também bom, utilizado aí para uma infinidade de coisas. Aqui, ó. Utensílios domésticos, para construção civil, como eu falei, fiação elétrica e como liga para a produção de metais leves. Tá? Professor, o meu tá com dois negócios pretos na frente. Você não está vendo a tela? Não. Você está usando pelo celular. Vai passando aí, você deve estar vendo a tela de outra pessoa, então. O Davi, vai lá no último, onde você clica toque para falar. Vai lá. Aí, foi. Beleza. Pessoal, lembrando aí, por favor, mantenha os microfones desativados, tá? E, por fim, o último exemplo que a apostila traz aqui, né, é o quartzo. Olha como ele é encontrado, aonde ele é encontrado, né? Rochas, ó, cristais de quartzo aqui, tá? E ele é transformado para fazer aí, ó, objetos como a fibra ótica, que hoje é muito importante aí para a transmissão de dados, né, pela internet, relógios, aparelhos eletrônicos, vidro, né? Do quartzo faz vidro e até esmalte, tá? Entre outras coisas aí, o quartzo tem uma utilização aí, uma importância muito muito grande, tá? Bom, Professor, e o que todos esses recursos têm em comum? Oi, pois não, pode falar. o quartzo dá para usar para fazer tipo casa, alguma coisa de construção? Quartzo, como assim? Na construção civil? Tá? Sim. Olha, eu imagino que tem alguma função, mas não lembro agora se é utilizado para concreto, essas coisas. Eu acho que não, tá? Eu acho. É. Bom, vamos lá. O quartzo está mais relacionado a produtos eletrônicos, esse tipo de coisa, tá? Bom, e o que esses recursos têm em comum? Todos esses recursos têm origem na litosfera, que nós já estudamos, tá? Esses recursos aí, o quartzo, a bauxita, o minério de ferro, o petróleo, qualquer um desses que a gente está falando na aula hoje, eles são extraídos das rochas, né? Antes de serem transformados em matéria-prima para a fabricação dos objetos que a gente utiliza, tá? E o nosso país, o Brasil, é um dos maiores produtores de recursos minerais, tá? Do mundo. O nosso país tem grandes reservas de bauxita, tá? De minério de ferro, quartzo, nióbio, tá? Entre outros recursos minerais. Certo? Beleza? Bom, olha só. Vou mostrar aqui um mapa para vocês, né,
que aí dá para você ver bem direitinho isso aqui que eu estou falando para vocês. Olha só, a disponibilidade dos recursos minerais no Brasil. Esse mapa você tem na sua apostila na página 245. Tá? Olha a quantidade de recursos minerais tem no território brasileiro. Você tem aqui, ó, você pode acompanhar pela legenda aqui, né? Olha só. Bauxita, calcário, carvão, chumbo, cobre, cromo, diamante, estanho, ferro, fósforo, manganês, nióbio, níquel, ouro, petróleo e gás, prata, sal marinho, titânio, tório, tungstênio, urânio, zinco. Cara, tem uma infinidade de produtos aqui de recursos. Professor, no Mato Grosso do Sul tem mais o quê? Mato Grosso do Sul, nós temos extração de ferro, tá? Nós temos extração de ferro. Aqui nessa região aqui, ó, é o chamado maciço do Urucum, aqui, tá? Então, um dos recursos nós temos ferro. Nós também temos manganês, tá? Manganês aqui no território do Mato Grosso do Sul, são os principais, tá? Nós temos aqui bem pouco também algumas regiões com diamante, mas olha, é bem pouco, viu? Bem pouco, tá? Bem pouco. A importância não é muito grande para a economia do nosso estado. Principal área de extração de recurso mineral aqui no nosso estado, né, é ferro e alumínio, ferro e deixa eu esquecer aqui, ferro e perdi aqui, e manganês, né, lá no maciço do... Oi. Professor, qual que é o estado que tem mais recurso mineral? Olha, aí é bem relativo, vai depender do que você levar em consideração, quantidade, variedade, né? Os destaques são, né, na verdade, Minas Gerais, que tem o quadrilátero ferrífero, muitos recursos minerais metálicos, vocês estudam isso em história, né? Não é à toa que o estado se chama Minas Gerais, por causa das minas de ouro, prata e pedras preciosas que foram descobertas ainda no período colonial, tá? Mas hoje nós temos no nosso país áreas importantes de recursos minerais no estado do Pará, tá? No estado do Pará, principalmente ferro e alumínio, mas tem uma variedade bastante grande de outros recursos no estado do Pará, tá? No estado do Pará, inclusive, você pode ver aqui pela quantidade de estrelinhas que representam o ouro, tá? Que tem bastante exploração de ouro. Isso aqui na década de 70 e 80, gente, olha, virou uma corrida, uma verdadeira corrida em busca do ouro lá no Pará, alguns lugares aí que viraram até lenda, né, cara? Por conta da extração de ouro ali na década de 70, né, do garimpo e tudo mais. Certo? O professor, Oi. os portugueses eles vieram para cá, então, só para buscar ouro, mais ou menos? Porque tem muito ouro, né? Eles encontraram bem depois, na verdade, né? A extração do ouro começa já acho que no século XVIII, né? Ali, pelo século XVIII, né? Então, antes eles tiveram aí outras atividades, né, econômicas aqui no nosso território, tá? O ouro não foi a primeira atividade. A primeira atividade foi a extração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, só depois é que vem o ouro, tá? Certo, pessoal? Bom, então, o que nós vimos aqui? Nós vimos hoje o que são recursos minerais. E nós vimos que esses recursos minerais são divididos em recursos metálicos, não metálicos e energéticos. E nós vimos que todos esses recursos têm grande importância para a economia, porque eles são utilizados para a fabricação de uma variedade muito grande de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Certo? Ok? Tudo bem? E nós vimos também que o nosso país tem uma diversidade muito grande de recursos minerais em todo o território, tanto nos escudos cristalinos quanto
nas bacias sedimentares, coisa que a gente vai estudar mais à frente. E você viu também que nem todos os recursos minerais são encontrados na natureza da forma com que a gente utiliza. Por exemplo, o ferro e o alumínio precisam ser transformados. Outras coisas, como, por exemplo, o ouro, é utilizado da forma que a gente encontra na natureza. Ele só é modelado, moldado do jeito que a gente quer, tá? Mas ele não sofre nenhuma transformação. Certo? Bom, pessoal, então nessa primeira parte, né, nessa primeira aula nossa de hoje, era isso que eu tinha para falar com vocês. Certo? Obrigado pela participação de vocês.